Então, né, a presença do cliente tem o grande diferencial, né, em relação a isso, porque você muitas vezes abre a sua casa para receber um prestador de serviço, você está lá sentado na cadeira da sua manicure, né, da sua cabeleireira, então você está participando, você sente tudo aquilo. Lembra da questão da simultaneidade da presença do cliente, das características que nós vimos? Né? Então isso é de suma importância, porque a gente percebe isso na hora. Se aconteceu alguma coisa errada, você já está sabendo. Né? Você olha lá, quando a sua cabeleireira tirou lá os papéis do seu cabelo e você olha lá no espelho. Se você vê que a cara dela tá estranha, alguma coisa aconteceu. Derreteu tudo, seu cabelo ficou careca. Né? Mas é assim. Então, ó, numa indústria, o cliente não está presente. Ele não está vendo todo aquele processo, ele não enxerga, né, como que, qual foi a mercadoria que chegou, da forma como chegou, né, se estava limpo, se estava sujo e assim por diante, né? Mas no serviço não. No serviço você já está lá, ó, né, prestando atenção em tudo isso, né? Então, pelo menos uma boa parte do serviço, o cliente está ali participando. Ele enxerga, ele opina, né? Ele sofre. Então, há a necessidade de ter essas preocupações em relação ao cliente estar participando diretamente dessa prestação de serviço, né? Ó, alguns de vocês ao comprar um produto qualquer se preocupam com o processo de produção daquele produto? Igual lá na indústria, você comprou um shampoo. Será que você, será que realmente aqui, como que foi feito? A pessoa estava feliz, estava triste para produzir esse shampoo, né? Será que ela abraçou esse shampoo quando ela fez? Muitas vezes a gente compra o shampoo, compra aquele produto de uma forma tão automática que a gente não pensa, não para analisar essa questão, né? Então, no serviço já não dá para ter toda essa. Não dá para a gente não prestar atenção em relação a isso, porque muitas vezes você está ali, está participando da realização da prestação de serviço. Né? E quais são as dimensões da qualidade dos serviços? Então, se eu for perguntar para vocês, se eu for perguntar para a Thailisa, se eu for perguntar para o William, se eu for perguntar para o Samuel, se eu for perguntar para a Fernanda, é um serviço de qualidade aquele que. Então, a Roberta vai falar uma coisa, a Beatriz vai falar outra coisa, a Karen vai falar outra coisa, né? O Ronaldo vai falar outra coisa. A Arielle, para cada um, a qualidade vai ter que ter certas características, né? Então vejam só, para em relação ao atendimento, um atendimento tem que ter qualidade para você quando? Um vai falar quando é feito com cortesia, a pessoa tudo certinho. Para outro, vai falar, tem que ser objetivo. Não adianta ficar enrolando, não, que o negócio não dá certo, né? Para outro, vai falar, tem que me agradar, tem que me ganhar no papo. Para outro, vai falar, tem a capacidade de responder tudo que eu estou pedindo, né? Esse hambúrguer tem quantos gramas, esse queijo é mussarela, veio da onde, esse pão foi fabricado em Epitácio, né? Então tem capacidade de resposta. Para outra é respeitoso. Então ele me trata tão bem. Né? Eu nem gosto muito de ir lá comer a porção de peixe. Não, a porção de peixe é igual a qualquer uma, mas ele me trata tão bem que eu sempre volto lá. É feito de coração, é feito com tanto carinho, olha, tem tanta coisa. Né? Então, olha, vejam, cada um aqui respondeu de uma forma. Um atendimento para ser bom aqui, para um é de uma forma, para outro é de outra forma. Então acaba ficando muito difícil, né? Ó, as pessoas agem com atenção e dedicação. Então, para cada um que cria, então, qualifica o atendimento de uma forma. Se a gente for assim, não vai dar para agradar gregos e troianos. É aquela história que a Pro sempre fala para vocês em sala de aula. Você vai comprar um sapato, você entra na loja, o vendedor já cola em você. Aí você dá um passo, o vendedor dá dois. Você dá mais um e ele está ali coladinho, fungando no seu cangote. Né? Aí, se você é daquela esquentada, você dá meia volta e vai embora e já... Aquele vendedor que já chega, olá, bom dia, ai que amiga, colega,
E você olha assim, espantado, que nunca viu a pessoa, né? Tá pingando falsidade no atendimento do vendedor. Aí você não gosta daquilo, você vai embora. Aí, para outros, entra na loja e você roda a loja toda e o vendedor nem fala nada para você, não fala bom dia, não fala nada. Aí você sai também bravo da loja porque ninguém te atendeu. Então, olha como é difícil, porque cada um tem as suas características. Então, é necessário, né, a gente pensar em relação a isso, né? Em relação que um bom atendimento para uns é sinônimo de rapidez, para outros é sinônimo de atenção, personalização, privacidade, né? Então é algo muito abrangente. Pensando nisso, então, os estudiosos começaram a mensurar, né, a ver alguns aspectos que poderia padronizar, né, ou dar um embasamento para os prestadores de serviço, para que eles pudessem entender essas dimensões em relação à qualidade do serviço. Então, esses padrões, esses critérios são chamados de ServiQual, a qualidade do serviço, né? Então, a gente vai identificar alguns atributos que estão relacionados a essa dimensão aqui, né? Por exemplo, mais um exemplo em relação a isso, né? Em relação ao carro, por exemplo. Se você vai comprar um carro, quais são as características que o carro tem que ter para você? Né? Então, para muitos é questão de segurança, espaço, velocidade, conforto. Uma vez eu perguntei isso para uma aluna e ela falou assim, ela falou assim, para mim um carro tem que ser rebaixado. Então, para ela o carro tem que ser rebaixado. Para mim, né? Se eu tivesse um carro rebaixado, Jesus amado, eu já teria perdido o peito de aço dele há muito tempo, né? Então, é algo que você precisa, então, estar pensando. Então, lá nos Estados Unidos, os pesquisadores, então, analisaram quase 2.000 clientes de banco aí e realizaram, então, essas perguntas e puderam analisar, então, algumas respostas que eles deram. Né? Então vamos lá. Eles colocaram aqui 5 dimensões para que os clientes eles chegaram nesse resultado fazendo essa pergunta. Que para um serviço ser qualidade, as dimensões que mais repetiram era ser tangível, ter confiabilidade, responsividade, segurança e empatia. Então, o que é isso, professora? O que é ser tangível? A aparência física. Então, o sinônimo desse tangível aqui, ó, veio ser o aspecto físico, as dimensões físicas, as instalações de um determinado lugar. Né? Então, a aparência física da instalação, equipamento, pessoal, material e comunicação. Então, tangível, né? É tudo o que a gente pode tocar. Então, são os aspectos físicos relacionados àquela prestação de serviço. A aparência das suas instalações, os seus equipamentos, pessoal, né? Como eles se vestem, o material, a publicidade. Então, isso são os aspectos físicos. A confiabilidade, a capacidade de prestar o serviço prometido, de forma confiável e precisa. Então, o que é isso? Prestar o serviço conforme o prometido ou o esperado. Então, nada mais, nada menos. Né? É algo confiável. Ele falou isso, ele cumpriu. Responsividade é a mesma coisa de presteza. Então, responsividade é a dimensão para ajudar o cliente e proporcionar a ele com presteza o serviço. Né? Com agilidade, né, com algo assim, mostrando que realmente é para ele aquela prestação de serviço. Então, é disposição para ajudar o cliente, proporcionar com presteza o serviço, né? Olha onde que está tal lugar, é isso, é aquilo. Eu estou impressionada, e já que eu tenho vários alunos que trabalham dentro de empresas do ramo varejista de supermercados, como que mudou essa cultura dentro dessas empresas, né? Você pergunta para o repositor da gôndola, você pode estar lá no arroz, mas você pergunta assim, tem cera para sapato? Gente, ele te leva aonde está a cera. E com uma gentileza, com educação, eu estou muito impressionada em relação a isso. Parabenizo os responsáveis aí, né, da gestão de pessoas nessas empresas, que como mudou. Porque há algum tempo atrás você perguntava assim, tem papel higiênico? Tem aonde? Lá
fala do papel higiênico, lá na gôndola do papel higiênico, mas aonde que fica? Né? Ah, vai seguindo as plaquinhas aí. E às vezes não tem, gente, né? Higiene pessoal e que não sei o que tal. E você ficava perdido, rodava ao supermercado e não encontrava. Então, é essa questão aqui da responsividade ou presteza. Segurança é o conhecimento e cortesia de funcionários e sua habilidade em transmitir confiança e confiabilidade. Competência demonstrada na execução do serviço, né? Então é realmente essa questão aí de você tem qualificação para isso, você é competente para desempenhar aquela função, né? Você realmente faz aquilo com dedicação, com afinco. E empatia, né? É a atenção e os cuidados individualizados proporcionados ao cliente, que vem a ser a questão do atendimento, um atendimento com empatia, né? Com atenção, cortesia, educação, né? Tudo isso traz. Então, quando eles fizeram essa pesquisa, eles viram que essas dimensões repetiam-se várias vezes, né? Não que você precise atingir todas elas, né? Mas para alguns é uma dimensão, para outros é outra e assim por diante. Olha o exemplo aqui, né? Se a gente for pensar em relação a um curso, né? Então, para aquela pessoa que analisa somente os aspectos físicos, eles vão então estar analisando quais atributos. Se a sala está limpa, se tem ar-condicionado, se a luz está correta ou não, a confiabilidade naquele curso, né? Se cumpre realmente o programa estipulado, se né, essa preocupação da pessoa ter domínio do conteúdo, se o professor chega no horário, o que vem a ser a presteza? Disponibilidade do professor em responder as questões, flexibilidade em discutir as dúvidas, né? Competência, conhecimento demonstrado, se ele tem capacidade de esclarecer, né? Se ele tem uma boa didática em relação a isso, né? Então, assim, realmente ele sabe do que ele está falando. E em relação ao atendimento? Atenção dispensada a cada participante, né? Educação, compreensão com as dificuldades, né? Não é aquele seu, né? Então, para que vocês entendam o que vem a ser essas dimensões, esses atributos na prática, né? E aí a gente coloca aqui, né? Para você ter qualidade na prestação de serviço, então você precisa ter essas 5 dimensões top das galáxias, né? Você ser ágil, você ter presteza, ter um bom atendimento, ter uma mobília maravilhosa, necessariamente não. Você precisa priorizar o que a sua clientela necessita. Né? Eu vou colocar um exemplo aqui em relação aos aspectos físicos. De repente, a sua clientela é uma clientela simples, né? Uma clientela um pouco mais popular, pessoas sem tantas exigências, né? Aí você pega e faz e monta sua loja ou reforma seu empreendimento. E aí você coloca luminária, papel de parede, taca a porta de vidro, ar-condicionado e faz uma coisa toda. E aí aquele seu cliente, aquela clientela que estava acostumada com aquele seu empreendimento, da forma como ele cresceu, quando ele olha aquilo daquela forma, ele... eu não vou nem entrar. Vixe, mudou muito. A gente não tem isso, né? Abre uma loja na cidade e você olha assim e fala, vixe, eu não vou nem entrar porque é tão chique, né? Então o que acontece? Não adianta você ter espaços físicos maravilhosos com tudo rebuscado se a sua demanda não é para aquilo, né? Um atendimento personalizado e tal, né? Então aqui você acaba o quê? Perdendo a sua clientela.
né? Aqui em Presidente Epitácio, como é o interior, a gente está habituado a ir lá no balcão, você faz o pedido, ou até mesmo a pessoa lá do lanche faz o pedido na sua mesa, você fica lá papeando, 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 come e vai e continua conversando e lê, 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 assiste o futebol e tal. E aí lá no final, depois de 2, 3 horas que você está no empreendimento, você vai lá e paga a conta. Nós temos poucos estabelecimentos que têm o autoatendimento, que você precisa ir lá, pagar e depois consumir, né? Você paga antes e consome depois. Né? Então, tem alguns locais que isso pega, que, né, por exemplo, no shopping, não tem como. A clientela do shopping é uma clientela que tem um fluxo rotacional muito grande. Então, não adianta você colocar lá que ele vai pagar depois, que daqui a pouco ele já ó, sumiu e você ficou. Né? Então, você precisa adequar essas dimensões aqui com as suas prioridades, com a sua demanda, né? Então, de acordo com isso, você vai priorizar esses atributos, identificando, né, dentro do serviço as condições dessas dimensões. Né? Cada fator e dimensão da qualidade do serviço tem a sua importância relativa, em função da natureza do serviço, bem como do contexto em que o serviço é prestado. Então, a gente precisa analisar isso daqui, né? Então, se a gente não faz essa análise aqui, a gente às vezes peca, a gente erra e a gente acaba perdendo os nossos clientes, tá bom? Então, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais a nossa conversa em relação à prestação de serviço, tá bom? Que vocês possam aí ficar bem dentro desse contexto todo, tá bom? Tchauzinho para vocês!